Evangelho narrado por Mateus, capítulo de número 24, verso 3. Glórias a Deus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém. Glórias a Deus. A gente tem acompanhado os fatos e, ultimamente, a história está andando do mesmo jeito, só que a informação está muito rápida. Acontece alguma coisa nesse instante, exatamente do outro lado do mundo, aqui a gente fica sabendo. É fração de segundos. É o que a gente chama de delay, quando a gente vai cantar, tocar, fazer alguma coisa, ou uma transmissão, até como está acontecendo aqui agora. Você está assistindo às Olimpíadas, fuso horário, exatamente 12 horas de diferença, meia-noite aqui, meio-dia lá, para a gente se entender, mas ao meio-dia daqui você assiste o que está acontecendo à meia-noite lá. As coisas estão ficando rápidas e a gente começa a observar coisas. Guerras, deu bastante guerra já. Rumores de guerra tem todo dia. Às vezes a gente fica olhando exatamente lá para Israel, porque é para lá que a gente tem que olhar. Mas aqui também fala nações e nações e mais nações. A gente está olhando que o pessoal já não está mais se entendendo, a coisa está no limite para tudo. Basta algum doido acender o fósforo e vai explodir tudo. E a gente sabe que pela Bíblia diz que se ouvirá um grande estrondo e tudo que tiver na face da terra vai ser consumido, vai ser queimado. Aí então Deus fará as coisas novas, a gente sabe disso. Mas a pregação não vai até aqui, a minha pregação vai se ater a uma parte principal, anterior, que eu faço gosto que aconteça na minha vida, e prego para que você aceite e acredite em Jesus e venha a acontecer na tua vida. Aqui, Jesus está falando, começando a falar do princípio das dores. Já estamos vivendo, não tenha dúvida disso. Nós não podemos confundir o princípio das dores com a grande tribulação. Você não pode ficar esperando acontecer o
caos que vai ser a grande tribulação para buscar Jesus e querer subir. Porque eu acredito que Jesus vem recolher a igreja dele antes da grande tribulação. Eu acredito. Uma grande parte de estudiosos diz que será antes, outros dirão que é depois. Cada um acredita no que quer, mas ela vai acontecer. Então, o que resta para mim? Eu vou ficar aqui de masoquista, eu quero me machucar, eu quero ficar para o fim da grande tribulação? Esquece, né? O Espírito Santo que habita em mim não me faz trouxa, nem ignorante. Ele me faz humilde, simples, mas não burro. A maior parte da humanidade está meia entupida de burrices, meninices, arrogâncias, prepotências. E desse jeito não vai, nem depois da grande tribulação. Jesus Cristo está dizendo para não sermos enganados, porque tem gente que desce as águas e pensa que está salvo. As igrejas estão pregando, você se batiza, você está salvo. Mentira! Você tem que se batizar e ser perseverante até o fim para ser salvo. Perseverar. Muita gente se batiza, anda um tempo pelo caminho bom, depois resbala. Não está chegando no fim da carreira. Está ficando pela metade do caminho. E Jesus Cristo deixou uma passagem muito interessante para fazer esse comparativo. As 10 virgens. Você está no grupo das 5 ou das outras 5? Sim, porque 5 foram prudentes e se prepararam durante todo o tempo para a chegada do noivo. E as outras 5, elas acreditavam que ia ser de imediato. Ou então, eu vou pegar para chegar até lá. Em outras palavras, eu vou me batizar, vou ficar na igreja, Jesus vem, me leva e tchau. Mas a palavra, segundo Jesus contou, o noivo se atrasou, demorou um pouquinho. E aqueles que estavam despercebidos, aqueles que não se prepararam, aqueles que não acumularam a gordura para o inverno, como a gente diz aqui, pereceram pelo caminho. Porque o noivo veio, recolheu as 5 e levou. E vamos dizer assim que as outras 5 ficaram para a grande tribulação. Então eu tenho que olhar para você e para você que assiste em casa a pregação e perguntar: você está se preparando? Você está se preparando para ir morar com Jesus? Ou você só está se deixando levar pelo vento? Você está se preparando para a grande glória de Deus resplandecer na tua vida? Ou você simplesmente é mais um no meio da multidão? É isso que Jesus Cristo está ensinando, amados. O tempo do batismo até a gente der o último suspiro ou ele voltar, é o tempo que nós temos que nos preparar. Eu estou aqui ministrando para você, mas ao mesmo tempo eu estou me preparando. Porque tem muita gente que pensa que é só o pastor que tem que se preparar. Não, o pastor se prepara, ele pode vir para a igreja, o pastor se prepara, ele pode pregar, o pastor se prepara, ele pode jejuar, o pastor se prepara, ele pode orar. Não, o pastor se prepara para andar em santidade, não, o pastor se prepara para ter paciência, não, o pastor se prepara porque ele tem que solar, o pastor se prepara porque ele tem que tocar, o pastor se prepara porque ele tem que cantar, o pastor se prepara porque tem que varrer. Tá, não estou reclamando, eu estou dizendo, eu me preparo. Você viu que eu enumerei meia dúzia de coisinhas e eu sou feliz e acho que faço pouco. Mas eu estou me preparando. E eu pergunto, você está se preparando ou você vai pagar para ver?
Eu olho e eu vejo gente lutando com unhas e dentes para se preparar, e ao mesmo tempo eu vejo gente armado até os dentes e não faz nada, está deixando a maré levar. Você acha que dura quanto? Hoje, as técnicas de Satanás, ela me levou a considerar alguns pontos. Eu tive que observar algumas coisas. Por exemplo, eu comecei a considerar uma coisa que Deus abomina: a idolatria. Que a palavra de Deus diz que o idólatra não vai entrar no reino dos céus. Ele não entra. Então a gente começa a entrar numa linha assim que a gente fala idolatria, a gente já olha e pensa nos santos. Vamos venerar os santos, e a gente já vai direto para uma igreja e já desce a lenha neles. Em primeiro lugar, Deus não mandou descer a lenha em ninguém. Deus disse: ide e pregai a verdade. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. É simples assim. Então eu não tenho por que brigar com isso. Mas eu tenho que pregar a verdade. E as pessoas estão pensando que idolatria faz parte só do outro time. E eu vejo as igrejas moderninhas, evangélicas, que se dizem, esse mundo gospel maravilhoso, segundo muitos, sendo mais idólatras que o outro time. Porque Jesus me disse que eu não preciso e não vou ver, nem tocar. Ele disse que é pela minha fé. Eu tenho que crer nas coisas que eu não vejo e que não estão existentes, crer a tal ponto que as coisas que eu não vejo vão se tornar realidade e vão aparecer na minha frente. Ou seja, vamos simplificar o milagre. Eu não vou entrar em deméritos de quem vende vassoura, tijolo, água do Rio Jordão, água de Israel, terra não sei do deserto da onde. Vai que daqui a pouco vão achar os cabelos dos antepassados, se não ficaram careca, vão querer vender também. Eu até estou dando a ideia para esses caras, porque a gente não vai encontrar essa turma no céu, a menos que se arrependam. Amados, Jesus alertou contra os falsos mestres. Então o que eu vejo nas igrejas hoje é um povo sendo ensinado a vir para a casa de oração por um motivo. Eu vou para a casa de oração porque lá tem a vassoura. Eu vou para a casa de oração porque lá tem um pastor que, meu Deus do céu. Eu vou para a casa de oração porque, nossa, vocês têm que ver. Que coisa linda, aqueles jovens. Espera, eu estou indo para a casa de oração, porque tem uns panos que eu posso tocar e lá tem a bênção. Não, espera. Eu estou indo para a casa de oração, porque lá eles fazem umas danças, eu posso gritar, eu vou junto com eles, eu grito, rodopio. Eu já preguei sobre isso. Não provedemos. A dança de coração para Deus a gente vê ela de longe pelo Espírito. E vou dizer uma coisa para você, eu sou pentecostal, olha, da unha do dedão até o último fio de cabelo. Mas detesto, abomino, repreendo qualquer outro tipo de espírito que tenta enganar. E o que eu estou vendo é as igrejas cheias de espíritos malignos, tomando os púlpitos as pessoas, e pessoas que têm o poder e autoridade para ensinar a verdade e dizer: vocês têm que se arrepender do mau caminho e pedir perdão, e as pessoas não fazem, porque elas estão indo para a igreja para apalpar qualquer outra coisa. Elas estão indo à igreja para tocar qualquer coisa, porque se não botar lá de fora um cartaz, não botar uma faixa,
Não botar na internet um cartaz dizendo: olha, você vem tal dia, porque você vai tocar no manto, e o manto vai fazer tua vida transformar. As pessoas não vêm. E as igrejas que foram transformadas em empresas, que agora precisam de dinheiro depois da pandemia para pagar aluguel, para pagar despesa, salários de pastores, salários de funcionários e mais não sei o que, entram em desespero e fazem qualquer coisa. Estou falando sério. Fazem qualquer coisa para atrair as pessoas para dentro da igreja e poderem arrecadar uma oferta e um bom dízimo para suprirem as suas contas. E esqueceram que Jesus Cristo deixou escrito que Ele abre, Ele fecha, Ele dá o sustento. Pastor, o dinheiro cai do céu? Não. Ele toca o coração das pessoas que Ele escolhe, e essas pessoas dão provisão para a igreja, sem terem que comprar nada, sem terem que ser enganadas. É assim que funciona. Mas quando se faz uma empresa e precisa dos números, vamos enganar o povo. E vou te dizer que eu estou fazendo aqui uma pregação de avivamento. Porque a palavra de Deus é que dá o avivamento. Então, eu me questiono, estamos no fim dos tempos. Estamos na tribulação, porque se daqui a pouco a gente não tiver um jogo de luz aqui em cima, não tiver uma fumaça aqui embaixo, não tiver uma voz mais grave, não fizer uma oração enfeitada, eu não tiver uma voz bonita, o cara lá da frente, não tem ninguém aqui na frente, vamos dizer, o cara que está lá na frente vai botar, e as pessoas vão lá. O meu interesse é pregar a palavra para que venha para a casa de oração quem tem interesse por Jesus. Porque quem tiver interesse por Jesus vai vir para a casa de oração e vai pensar como eu penso, pela palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é só um e ele não é de bagunça. Se você está com os pensamentos de M maiúsculo aí, é porque você não tem o Espírito Santo. Se você tem palavras de baixo calão, palavras que intimidam as pessoas, palavras torpes, o que está habitando em você não é o Espírito Santo. Eu tenho que alertar você, senão você fica para a grande tribulação, e eu amo você em nome de Jesus. Mas eu começo a ficar em fatos, e eu vejo que quando acontece isso, um fato que eu tenho que considerar são essas falácias. O que é falácias? Fala, não diz nada e não vai a lugar nenhum. Ou seja, eu estou vendo a grande maioria eu estou falando do Brasil, a grande maioria das igrejas aqui do Brasil falando, mas a gente observa pela presença da palavra de Deus e do Espírito Santo, que elas não vão a lugar nenhum. Cabe a quê? Se preparar. E eu fico aqui. Pontos a considerar. Porque nisso tudo, muitos ouviram e atenderam o chamado de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu um convite para mim, deu um convite para você, deu convite para todo mundo aí. Muitas pessoas aceitaram esse convite. Tiveram afeição por Jesus Cristo. Ou pode falar com qualquer um lá de fora, a não ser que jogue bem no time lá da outra área lá, né? Eles amam Jesus Cristo. Todo mundo gosta de Jesus Cristo. Todo mundo gosta de Jesus bastante.
têm afeição por Ele, mas não estão fazendo nada, não estão se preparando para se encontrar com Ele. E aonde eu queria chegar na pregação de hoje é aqui. O que você está fazendo da tua vida para se preparar a encontrar Jesus? Ou você está com medo de encontrar Jesus? Ou você está dizendo para Jesus, espera mais um pouco para voltar, Senhor, eu tenho um calo aqui que eu tenho que dar um jeito nele, estou com uma pedrinha no outro sapato, eu tenho que dar uma sumida nela. Eu quero me encontrar com Jesus antes da grande tribulação. A gente falou um pouquinho de tempo primeiro. Então vamos fazer um raciocínio. Estoura uma guerra, 3 anos de paz, fazem os 7 anos, 3 anos, depois explode tudo. Eu vou fazer um resumo nisso tudo. Nós podemos estar a 10 anos de Jesus Cristo voltar. Eu não estou dando data, ninguém sabe, isso está na Bíblia. Mas eu posso fazer um cálculo por cima, uma estimativa atirada, que em 10 anos Jesus Cristo pode voltar sem problema nenhum, e a palavra vai ter que ser cumprida na íntegra, porque as coisas estão rápidas, e o povo está brincando, e o pecado, a iniquidade na terra, está de um tamanho, que eu nem quero pensar o que Deus está fazendo lá em cima com respeito a isso. Eu peço misericórdia para mim. Ensino você a pedir misericórdia para você. Eu peço pela minha família. Ensino você a pedir pela tua família. Você que é pessoa séria, você que é centrado, você que quer ter um encontro com Jesus, não é aquele encontro de abracinho, de emoção aqui na terra. Eu estou falando de encontrar o Deus Criador de todas as coisas, junto com o Espírito Santo e Jesus Cristo, os anjos, arcanjos, querubins, serafins e outras coisas. Eu estou falando de adentrar os portões da Nova Jerusalém. As coisas são interessantes. Pastor, o que nós temos que fazer, pastor? Se preparar. Quando? Durante os nossos dias aqui na terra. Quais dias? Todos. Amanhã eu tenho que estar um pouquinho mais perto de Jesus. Depois de amanhã eu tenho que estar mais um pouquinho perto de Jesus. Jesus não disse, vinde de repente, brum, faça tudo num dia. Ele disse, vinde a mim, e a minha palavra os transformará. A palavra de Deus vai te transformando, quando você ouvir ela e praticar ela. Porque muita gente se afeiçoou a Jesus, muita gente ouve a palavra de Jesus, mas não pratica a palavra de Jesus. Fica só nas falácias. Eu faço, eu amo, eu aconteço, eu faço, eu amo, eu aconteço, mas vira dia, vira noite, está sempre igual. Não se vê mudanças. E o evangelho que Jesus Cristo de Nazaré deixou para nós, ele faz a mudança. Basta a gente querer. Se eu quero, ele me transforma. Essa é a palavra-chave. Eu quero Jesus. Mas não é assim, eu quero porque alguém está falando, ou porque eu acho bonito, ou porque eu sou um simpatizante. Não. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero a palavra dele viva dentro de mim, eu quero aquele fogo que arde do Espírito Santo no meu peito, nos meus pensamentos. Como é que ele arde, pastor? Quando eu tenho a oportunidade de fazer uma porcaria que ofende a Deus, o Espírito Santo me irrita, ele me incomoda, ele me inquieta, ele me incomoda, ele me estrova, eu queria fugir dele. É o fogo que te consome por dentro para não fazer as coisas que ofendem a Deus. Se você é só afeiçoado a Jesus, você vai pecar.
Se você é só afeiçoado a Jesus, você peca. Por isso que Jesus disse para ser prudente, vigiar e orar, e ir se preparando. Como é que a gente se prepara? Vencendo o pecado, aceitando a Cristo, praticando a palavra dele, não aceitando os enganos de Satanás, e muito menos dos homens, que Satanás deve estar na arquibancada em muitos lugares aí. E em outros eu acho que ele nem vai para o jogo, né? Porque o homem já está fazendo tudo o que ele quer e mais um pouco. Tito diz, olha o telefone tocando aí. Tito diz assim, ó: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Tito, capítulo 2, verso 11 e 14, nos ensina essas coisas. Essa simples leitura, para um bom entendedor, não precisa fazer mais nada. Jesus está separando um povo dele, só dele. Eu não sei se aqui tem gente que quer ir morar com Jesus. Eu não sei se quando se fala, que a gente está acostumado com aquela passagem que Deus fala lá no Velho Testamento: eis que se levantará um povo que não me conhece, um povo estranho, mas eles ouvirão falar do meu nome, eles crerão em mim, eles me buscarão, eles falarão comigo, eles pedirão coisas para mim, eu os ouvirei, eu os atenderei, eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Aqui, Novo Testamento, é a mesma coisa. A gente só vai ser esse povo quando a gente for separado. Você tem que se separar do pecado. Você tem que se separar das obras más. Você tem que parar de pensar que o tapete nunca vai ser levantado na tua casa. A tua casa é a tua vida, tá, amado? Você não pode ficar ali: Senhor, eu estou com tanta sujeira embaixo do tapete, não permita que ninguém levante o tapete, porque eles vão ver a minha vergonha. Esquece isso. Orais em nome de Jesus, batam na porta e Ele vos atenderá. Mas há um requisito para isso, amados. Você quer ter uma oração atendida por Deus? Você que está em casa, que ouve essa pregação, você quer ter a oração atendida por Deus? Deus atende. Eu vou te ensinar o que eu aprendi pela palavra de Deus. Que é em nome de Jesus que Deus vai atender, não há dúvida, certo? Só no nome de Jesus, isso? Estou correto? Se pedirmos em nome de Jesus, o Pai nos dará, correto? O que Ele vai nos dar? O que a gente está pedindo para Deus? Você está preparado para conversar com Deus agora? Você está preparado para... Nós já repreendemos o mal, nós já fizemos isso, nós já fizemos aquilo, agora estou ensinando você qual é a oração que Deus vai atender, pela palavra de Deus. Estou, Senhor, pedindo, eu não estou jogando, mas vamos lá. Senhor, eu vou jogar na Mega Sena, Senhor. Se eu ganhar, eu pego isso porque é um prêmio milionário que todo mundo conhece, tá? Senhor, eu vou jogar na Mega Sena, se eu ganhar, vou te dar um bom dinheiro. Estou pedindo em nome de Jesus. Vem cá,
Vamos raciocinar um pouquinho. Quem é que criou todas as coisas? Então tudo é dele. Deus criou todas as coisas e todas as coisas são dele. Então eu pergunto para todos nós, inclusive para mim, Deus precisa do meu dinheiro? Não. Deus precisa que eu venha pregar aqui a palavra dele? Não. Deus precisa dos meninos aí para tocar para ele? Não. Deus precisa de você aí na cadeira? Não, não precisa de você não. Por quê? Você não é importante? Sim, todos nós somos importantes. Mas ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. Pastor, estamos vivendo uma época onde os crentes estão tapados, cegos, preguiçosos e sem força de repreender o mal. Igualzinho aos tempos do profeta Eli. Quando Deus não pôde mais contar com Eli, alguém sabe o que ele começou a usar? Samuel. Tá. E para usar Samuel, o que Deus fez? Um milagre. Um ventre seco. Um ventre seco de alguém que era torturada porque não podia ter filhos. Uma mulher excluída da sociedade. Ele foi lá e escolheu, por quê? Porque lá tinha um coração que buscava a ele com um tipo de oração. Que é isso que eu quero que você guarde no teu coração quando você for pedir algo para Deus. Ana entrou no templo, ela foi contra tudo que estava lá. Chamaram ela de bêbada, de adúltera, chamaram ela de tudo quanto era coisa ruim. Ela não se importou. Ela foi conversar com Deus. Então, quando nós vamos pedir algo para Deus, nós temos que tomar Ana como exemplo. Ela estava pedindo uma coisa que, se acontecesse na vida dela, ela não passaria mais vergonha, estou certo? Ela ia ser uma mulher que tinha dado à luz a uma criança. Deus tinha necessidade que ela desse luz a essa criança? Não. Podia ser qualquer outra pessoa. O que fez Deus olhar para Ana? Senhor, estou numa tremenda dificuldade, sou oprimida de tudo quanto é lado, mas se tu me deres um filho, me deres a graça de conceber um filho, eu dou este meu filho, quando ele parar de amamentar, para ti. Captou alguma coisa aí? Deus não quer esmola. Quando você ora, você tem que ver se o que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, muda os teus planos, transforma eles segundo a vontade de Deus, dobra o joelho novamente e pede para Deus. Isso é o que vai fazer Deus voltar os seus olhos para mim e para você e vai dar a bênção que a gente precisa. Deus tem que estar no negócio. Se não tiver parte com a obra de Deus, você pode continuar pedindo quanto quer. Se você receber, não vai ser Deus que te deu. Porque o sol nasce para todos, a chuva também. Coisas podem acontecer na minha vida como pode acontecer na tua vida. Você pode jogar numa loteria, você pode ganhar e pode não ganhar. Se você não joga, é óbvio que você não ganha. Se você jogar, eu não vou entrar se é pecado ou não é pecado. Aí eu não quero estragar a pregação hoje em cima disso. Eu quero ficar aqui na oração atendida, a oração correta. Ela pediu e Deus achou útil para ele o filho que ela ia ter.
ele levantou Samuel, e a gente sabe quem foi Samuel. O povo pediu um rei. Precisava o povo de um rei? Mas Deus, no seu amor, disse, tudo bem, escolha um rei. Deus deixou escolher. Escolheram quem? Deus não precisava de Saul. A partir do momento que Saul se distanciou de Deus, o que Deus fez? Botou outro rei no lugar dele. Deus precisa que você seja salvo? Vamos falar sério. É para você moer a semana inteira essa comida. Isso aqui é osso junto, tá? Vai até aquele negocinho dentro do osso lá. Como é que escapou o nome agora? Hã? Que seja. Vai até o que está lá dentro do osso, lá que você quebra ele para tirar de lá dentro. É para dirigir aí mesmo. Você acha que Deus precisa que você seja salvo? Vamos falar sério, gente. Assim como ele não precisava de Saul, ele aceitou Saul. Ele não precisa de nós, mas ele nos aceita através de Jesus Cristo de Nazaré. Através de Jesus Cristo de Nazaré, ele nos ama. E é um amor verdadeiro. Através de Jesus Cristo de Nazaré, ele nos deu o poder que a sua palavra tem para ser usufruída em nossa vida. Mas não é para a gente ficar rico, não é para a gente fazer isso, fazer aquilo. Pode até acontecer, o sol nasce para todos, não vão entrar desse lado. Mas pode até acontecer, mas ele quer um povo que seja dele, para trabalhar na obra dele, porque a gente foi feito para glorificar o nome dele, para adorar ele. Sim, Deus gosta. Deus gosta que você ame ele? Sim. Ele não precisa que você ame ele. É você que precisa amar ele. Mas ele gosta quando você ama ele verdadeiramente. Ele tem prazer naquele que o ama e guarda os seus mandamentos verdadeiramente. Então eu digo para você assim, não fica para trás. Primeiro lugar, te arrepende dos teus erros. Confessa isso para Deus e para quem mais precisar confessar. 2, aceita Jesus Cristo como Messias e Salvador. Dificuldade, não só fique afeiçoado a Jesus, aceita no pé da letra da palavra, muda de vida, está na hora de dar um tombo. Pela fé, amado, é pela fé, receba. Agora você está dizendo, agora o pastor vai orar, vai curar. Não, pela fé, porque sem a fé você não é salvo. Então pela fé, receba o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para você ser justificado. É assim. Pelo poder do Espírito Santo, procure viver uma vida segundo a vontade de Deus, porque sem o poder do Espírito Santo você não faz a vontade de Deus. Fique alerta e faça uma coisa que não tem muita gente fazendo verdadeiramente. Tenha contato com Deus todos os dias. Sei que tem as irmãs do grupo de oração, e eu tenho os irmãos que fazem a oração para o programa da internet e do Face. A gente todo dia tem contato com Deus. Mas tem gente que não está preocupada em ter contato com Deus todos os dias. E outra, eu vejo crente triste nesse mundo. Eu vejo muito crente triste. Parece que cada vez ficam mais tristes e mais depressivos. Então o conselho que eu dou é, fique alegre esperando a volta de Jesus Cristo. Eu digo para você, fique alegre esperando Jesus Cristo voltar. Esse lugar que eu ocupo, eu só vou poder ocupar ele enquanto eu estiver fazendo a vontade de Deus e eu estiver vivo aqui. Essa cadeira que você ocupa ali, ela é importante. A cadeira. Nós não. Eu posso cair, Deus bota outro aqui, loguinho. A mesma coisa ele faz com as cadeiras que estão aí. A mesma coisa ele faz com os obreiros, com os levitas, com os diáconos, enfim, com qualquer pessoa. O visitante vem uma, vem duas, vem três, vem quatro, vem cinco e não quer nada com Jesus e nem se afeiçoa a ele. A cadeira daí a pouco está vazia, Deus manda outro.
Então eu digo para você, te prepara. Te prepara para receber Jesus Cristo, porque Ele te ama e quer ouvir a tua oração, de acordo com a vontade de Deus, no nome dEle, para Ele poder abençoar a tua vida. Amém? Se você pudesse colocar de pé, eu quero